Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, obedecer sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar com remidos da luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Olá, amigos de estudos bíblicos. Como é bom a gente poder conhecer mais a palavra de Deus. Contentes com aqueles que estão chegando hoje. Sejam bem-vindos. E, é claro, com os que já estão há tempos conosco. Eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias. Quem tem a Bíblia, não é? Tomá-la nesse instante. E os que têm a virtual. E eu quero convidá-los para, nesta escola dominical, abrir as suas Bíblias no primeiro livro do Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. Então, nós vamos ler Mateus, o capítulo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 23. Vamos ler alguns versículos. Durante o estudo, nós vamos ler mais. Mateus, capítulo 23. E hoje nós vamos pensar, refletir, analisar. Uma vida de aparência. Uma vida de aparência. Bíblia aberta. Então vamos ler agora 2 versículos. Mateus capítulo 23, o versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Versículo 14 agora de Mateus, capítulo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para os justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Bíblia lida, oremos. Senhor, é tão bom nós estudarmos a Tua Palavra, gratos porque o Senhor tem falado conosco através da Escola Dominical Online, tem me usado como um canal, e agora, ó Pai, rogamos novamente que o Senhor me use, que haja o alimento espiritual, que haja crescimento espiritual em nós, e abençoe, ó Pai, aqueles que estão a assistir, que a Tua Palavra possa falar aos seus corações, que haja o alimento que cada um de nós necessitamos. Agradecemos, ó Pai, por esse momento, por essa hora, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Uma vida de aparências. Eu estava me preparando para o estudo de hoje, o tema
uma vida de aparências, eu estava a ler o depoimento de um jovem. Gostei da sinceridade dele. E o jovem começa seu depoimento assim: com o celular em mãos, você prepara o clique do dia. Pega aquele livro que comprou há meses e nunca abriu. Ajusta a iluminação para o ângulo perfeito e escreve a legenda. E ele posta: manhã produtiva, com café e boas leituras. Quem mais começa o dia assim? E ele mesmo coloca no seu depoimento: a ironia da situação não lhe escapa. Você nunca passou da página 5 daquele livro. Mas veja bem como ele conclui. Mas isso não importa, porque na sociedade das aparências, o próprio jovem refletindo isso, porque na sociedade das aparências, a percepção vale mais que a realidade. É chocante essa frase final dele. A percepção vale mais que a realidade. E é claro que, diante de uma sociedade de aparências, nós percebemos que vive-se um ambiente em que as pessoas tentam manter as aparências. E lendo autores, analisando artigos, eu pude perceber que há esse contexto social no nosso século XXI. E, segundo os especialistas da área, acaba se tornando um estilo de vida. E as pessoas acabam se escondendo por trás das suas máscaras nessa sociedade da aparência. E o professor Mário Sérgio Cortella tem até um vídeo interessante, se você tiver tempo aí, uma lição de casa, assista o vídeo dele. Não viva uma vida de aparência, ele trabalha bem o tema. E ele coloca uma frase um pouco forte, para que a gente pense, não vou refleti-la profundamente, mas cada um pense: não seja medíocre nessa sociedade da aparência. E é claro que o William Coran também, ele reforça ainda mais a questão da vida de aparência. Numa sociedade de aparência, olha o que ele coloca para nós: despreza-se o mais importante. Isso é forte, a essência. E ainda mais no texto que lemos hoje. Nós estamos no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é muito importante porque ele inicia um novo. O Velho Testamento, houve um período chamado intertestamentário que não houve nenhuma manifestação profética, nada. E durou mais ou menos 350, 400 anos, entre o último livro do Velho Testamento com o Novo. E Mateus agora é o livro que é colocado aos judeus. É claro, o Velho Testamento ligado plenamente com o mundo judaico e liga-se ao Novo Testamento com Mateus, que fala ao povo judaico. E Mateus é um evangelho que mostra Jesus como rei. E aí a gente vê ele mostrando Jesus, os seus ensinamentos, e Jesus aplica um contexto judaico. Então ele conversa com o judeu, porque Jesus Cristo veio primeiro para os judeus. Eles o rejeitaram e veio para nós, os conhecidos gentios, os que não são judeus. E nesse dia de hoje, eu gostaria que a gente refletisse sobre um grupo, né? Há vários grupos, essênios, herodianos, escribas, fariseus. Eu gostaria que a gente apenas pensasse nos fariseus. Os demais seguem a mesma linha, que eram aqueles homens de vida de aparência, eram religiosos de aparência. E quando a gente estuda a palavra fariseus ou perushim do hebraico, você acaba vendo que essa seita, eles se consideravam separados. E eles interpretavam a lei de uma forma bem legalista e bem rigorosa. E consideravam os outros impuros. E era um grupo de religiosos que mantinham uma vida de aparência tremenda, como a gente vive no pleno século XXI, uma sociedade de aparência. Eles eram, lá no seu período, agiam dessa forma. E é claro que no Evangelho de Mateus, o capítulo 23, Jesus então se volta para eles. No período todo que Jesus esteve aqui na Terra conosco, cumprindo a sua missão a partir dos 30 anos,
desenvolvendo o seu ministério de 3 anos, os fariseus, os escribas, todos os religiosos da época se revoltaram contra Jesus, eram contra Jesus. E ele se deparou com esses fariseus que o perseguiam em todos os sentidos. E Jesus, no Evangelho de Mateus 23, ele se volta para eles e fala da questão seriamente das aparências e alerta os fariseus. É importante isso, que é o que a gente está fazendo hoje, alertar o povo do século 21, 2025, sobre a sociedade da aparência. Será que a gente não vive uma vida de aparência? E esses fariseus, no período de Jesus, há 2 anos atrás, viviam essa vida de aparências. E é triste porque eram homens considerados guias religiosos do período do judaísmo. Eram homens que estavam ali à frente, ensinavam, interpretavam a lei, mas viviam uma vida de aparência. E Jesus vem agora e os alerta para o seu pecado, para o seu erro. E é claro que o primeiro ponto que Jesus destaca, alerta os fariseus, face to face, cara a cara, não tinha medo. A verdade era colocada diante deles, sem medo, porque ele estava ali para levá-los à verdade. Então a mesma coisa nós estamos aqui hoje, para acordar as pessoas que vivem hoje no século 21 de aparência. E Jesus quer acordar os fariseus. E aí ele mostra para nós o primeiro ponto das pessoas que vivem uma vida de aparência, elas são uma pedra de tropeço, principalmente no campo religioso. Elas pregam maravilhosamente bem, mas não vivem o que pregam. E em muitos casos também, há muitas pessoas que mostram uma coisa e são totalmente diferentes. E é claro que no versículo 13 de Mateus 23, nós começamos a ler, Jesus vem e fala a eles: ai de vós, olha o alerta aí, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Pessoas que vivem uma sociedade de aparência, Jesus as chama de hipócrita, são falsas, são fake news. Porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Vocês estão atrapalhando a vida das outras pessoas. Em questão aqui, a vida espiritual do povo judeu, do seu período. E ainda eram pessoas consideradas por Jesus pedra de tropeço, atrapalhando por causa daquela vida de aparência, porque eles conheciam a lei. Eles conheciam o Torá. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Deuteronômio, os 5 primeiros da lei era a Torá. Eles conheciam também os profetas do Antigo Testamento. Então eles conheciam o Velho Testamento. Mas eles não estavam andando segundo os ensinos de Deus. Por quê? Observe bem aí o que aconteceu. Porque eles viviam essa vida de aparência. E segundo lá o Antônio Souza, uma frase dele bem pertinente, a vida de aparências é vitrine de coisas tristes. Por quê? Eles eram homens que pregavam o reino de Deus, pregavam acerca de Deus, mas não viviam. E eram pedra de tropeço, atrapalhavam por causa daquela vida de aparência. Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Comumente nós falamos no século 21, era o comportamento deles. E as pessoas observavam aquilo, e a gente vê muitas passagens, quando Jesus fala das coisas de Deus, há uma ênfase muito grande, as pessoas falam, mas não fala, ele não prega como os fariseus, ele prega com autoridade, eles não tinham autoridade nenhuma, porque era uma vida de aparência. E é triste que essa realidade é mantida em todo, desde a época de Jesus até hoje, em pleno século 21, as pessoas vivem tentando aparentar uma coisa que elas não são. Eles tentavam aparecer religiosos, mas não eram. E o pior, eles atrapalhavam as pessoas de seguir a Deus. Atrapalhavam as pessoas de serem íntimas de Deus pelo seu mau testemunho, pelo seu mau comportamento. E é claro que, pelo ensino e aparência, eles não deixavam as pessoas entrar no reino de Deus. Eu não quero participar disso. Olha o comportamento dessa pessoa, não quero me envolver com isso, né? Muitas vezes a gente conversa com pessoas que são filhos de líderes de religiosos, das comunidades religiosas,
E eles falam, puxa, eu queria tanto que o meu pai fosse aquele pregador lá do púlpito, que prega tão bem, mas aqui em casa ele não vive bem. Não vive bem com a nossa família. Ele é uma coisa lá, ele é um artista, ele é uma pessoa maravilhosa naquele púlpito pregando, mas no dia a dia ele não existe. Ele é um ator, como a palavra hipócritas quer dizer ator da língua grega, representa. E os fariseus o faziam, e eles atrapalhavam a vida espiritual. Tive até a oportunidade de conhecer a história de esposa de um pastor, que dizia sempre assim: o meu marido tem biblioteca na cabeça, mas ferradura no pé. É trágico a gente ouvir uma frase como essa. E ela tinha razão, realmente eu conheci o esposo dela. E é triste, né? A gente vê que isso atrapalha a vida espiritual das pessoas. Essa vida de aparência, de algo, prega-se algo e não vive aquilo que prega. E observando ser pedra de tropeço, uma vida de aparência, em relação aos fariseus e aos fariseus do século XXI, que é uma vida distorcida de Deus. Apresenta uma visão totalmente contrária a Deus pelo mau comportamento. O religioso, tendo mau comportamento, ele difama, ele denigre a imagem de Deus. Eu sempre me lembro de Gandhi, quando ele falava nos seus livros, ele sempre colocava: eu aceito o cristianismo, mas não aceito, eu aceito o cristianismo, mas não o cristianismo dos ingleses. Porque vejo o que eles fizeram aqui na Índia, essa colonização, não é? Eles pregam um Cristo, Jesus Cristo, que não é o que eles vivenciam aqui, nessa colonização do povo indiano. Então nós aprendemos como é triste a pessoa que tem uma vida de aparência, somente no campo religioso. Ela se torna pedra de tropeço para os outros, porque ela prega uma coisa e ela vive outra. Observemos também, um segundo ponto importante, uma vida de aparência. E é triste o segundo elemento que descobrimos na vida dos fariseus e nas nossas vidas também. Cuidado! Sempre esconde algo. Então as pessoas vivem uma vida de aparência, elas muitas vezes são uma pedra de tropeço para a sua família, para o seu grupo social. Agora, a tragicidade. Uma pessoa que tem uma vida de aparência, ela sempre esconde algo. Cuidado, sempre esconde algo. E aí a gente observa Jesus colocando em Mateus capítulo 23, 14. É o texto bíblico falando a nós. Ai de vós, olha, ele sempre dá essa ênfase. Ai, quer dizer, triste, ai, cuidado, coitado. Escribas e fariseus hipócritas, novamente ele os chama de hipócritas. Porque devorais as casas das viúvas e para justificar o que eles estão fazendo, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. As pessoas pensam que Deus não está a observar. Deus está a observar tudo. Tudo que a gente faz, Deus observa. Eu já vi histórias, até documentários de pessoas que quase partiram e voltaram, né? Coisas assim. E elas dizem que naquele momento que elas estão ali, há uma visão completa da vida. Né? Elas têm uma visão de tudo, né? Porque está tudo registrado, está tudo na CPU divina, está tudo nos arquivos divinos, tudo que fizemos está tudo lá, não é? E o poder de Deus, né, o computador divino é muito superior ao nosso computador mais poderoso da Terra. E realmente está tudo registrado, guardado. E eles não perceberam isso. Né? Eles achavam que só as pessoas os estavam vendo, mas Deus os estava vendo que eles estavam escondendo algo. O que eles escondiam? Quando a gente fala essas longas orações que eles faziam nas casas das viúvas, eles cobravam pelo tempo de oração. Então eles ficavam orando, fazendo longas orações, e eles iam tirando, se aproveitando da fragilidade emocional das viúvas, cobrando pelas orações. Então era um interesse ganancioso, aí que é colocado no texto. Era um interesse realmente econômico, não um interesse em confortar as viúvas, mas realmente era um interesse econômico. E mantinham aquela aparência de religiosidade, aquela aparência de santidade, aparência de alguém que é homem de Deus, e para explorar as pessoas. E aí é o que acontecia com a facilidade emocional das viúvas. Então estava
por trás de tudo o seu amor ao dinheiro. E refletia que eles eram um interior ganancioso. É terrível. Homens que se diziam de Deus, não tinham nada de Deus, eram divorciados das coisas de Deus. Conheciam as coisas de Deus na teoria, mas não na prática, nada era real na vida deles. E observamos que eles escondiam pecados, né? Escondiam pecados, porque o pecado deles era o amor ao dinheiro. Era o amor ao dinheiro. Era a ganância. Quer dizer, usavam a religião para benefício próprio. Esse era o verdadeiro interesse deles, eram hipócritas. Fingiam-se religiosos, mas nada de religião tinham, com essa vida de aparência. Mas lembre-se bem, escondendo de Deus, nada se esconde. E é claro que, no tempo presente, temos observado muitas pessoas, similar aos fariseus da época de Jesus, juram amor aos seus cônjuges, tanto o homem quanto a mulher, e traem terrivelmente seus cônjuges. É algo triste. Mantém uma vida de aparência, não é? Mas tem a traição na relação conjugal, porque mantém uma vida de aparência. E, é claro, mantém a vida de aparência para esconder o seu pecado do adultério. Observemos também lares que aparentam harmonia, né? Lares doriana, né? Todo mundo sorrindo, bonito, a família, aquela família doriana, mas não tem nada de doriana. São lares onde esconde até a violência doméstica. Tragicamente, nós estamos observando em nível de Brasil e nível de mundo, que, na verdade, estão escondendo ali, mantêm uma aparência, mas escondem-se através, imagine, da violência doméstica. E é claro que muitos falsos amigos. Nós estamos numa sociedade em que temos, nas nossas redes sociais, plataformas sociais, 5 mil, 4 mil, 10 mil amigos que nos seguem, que nos acompanham, às vezes 20 mil, milhões aí. E se dizem amigo. E, na verdade, são falsos. Muitos são falsos e desejam o mal para o outro. Né? Estão apenas conosco para observar, para tirar proveito e, na verdade, não são de verdade. É uma aparência de amizade. E comumente a gente vê hoje, tem outros interesses ao estar ao nosso redor. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque esconde um pecado. O pecado da hipocrisia, da falsidade, da falta de amor. E assim podemos enumerar muitos. E é claro que um outro importante pregador do século XXI, né, o Wendel Hernandes Dias Lopes, ele tem até uma mensagem sobre isso. Até deixei aí, eu achei importante a colocação dele. Pare de ficar escondendo o seu pecado. Pare de ficar escondendo o seu pecado. E mantendo uma vida de aparência, como estamos na sociedade de aparência. E isso dentro daqueles, principalmente daqueles que se dizem religiosos, cristãos, vivendo uma vida de aparência para esconder um pecado que está presente na sua vida. Mas vejam bem, em terceiro lugar, uma vida de aparência. E essas pessoas muitas vezes são pedras de tropeço. Elas escondem algo, escondem um pecado específico, como acontecia com os fariseus. Mas também, tristemente, Jesus alerta. É Jesus alertando os fariseus do século I, da era cristã ali, primeiro século, e aos fariseus do século XXI, nós, hoje, que pode conduzir ao inferno. Existe o inferno, um local onde são levadas as pessoas que não têm Jesus, não aceitaram Jesus, não receberam o que Cristo fez, elas são levadas para esse lugar. É bíblico isso. Aproveite e dá uma estudada se você não acredita no inferno. E olha aí o que diz, Mateus 23:15. Ai de vocês, olha de novo, ai de vós, ai de vocês, aqui está mais atualizado. Mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno que vocês. Jesus não temia falar a verdade. E é claro que os judeus pregavam o judaísmo pelo mundo afora. Eles queriam tornar as pessoas seguidoras do judaísmo, como até hoje ocorre. E conquistar os chamados prosélitos. Eles saíam pelo mundo no período de Jesus,
né? É interessante isso. E quando a gente vai ver essa palavra prosélito, né, é um substantivo masculino, é você transformar um pagão convertido ao judaísmo. Na verdade, ela amplia a ideia que o prosélito, você toma a pessoa, ela passa a participar de uma religião, de uma seita, partido, se torna um adepto aí. Mas especificamente eles saíam pelo mundo para fazer as pessoas se tornarem judeus, para ser igual a eles, ter o mesmo comportamento que eles. Não havia transformação nenhuma, só fazer parte daquele grupo religioso. Por isso que Jesus os alerta. E os seguidores eram 2 vezes filhos do inferno. Por quê? Porque eles já não estavam seguindo a Deus. E agora eram levados a uma doutrina, a um comportamento, a uma ação totalmente contrária a Deus. Porque viviam uma vida de aparência. E infelizmente, Jesus alerta, vocês vão para o inferno. Aparentar ser de Deus, aparentar ser cristão, não te leva a nada. Porque o cristão verdadeiro, a partir do que ele recebe Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a morar na vida dele. Ele já tem o Wi-Fi divino nele. E ele conquista a senha para entrar no céu, que é o sangue de Jesus. Há uma transformação, há uma mudança de vida. E eles caminhavam pelo mundo, tornavam eles adeptos. Não havia mudança nenhuma de vida. Não havia nenhuma transformação, porque a transformação que Deus opera na vida daquele que o segue é maravilhosa. A alegria espiritual que nós temos com a presença do Espírito Santo de Deus, da terceira Trindade, a pessoa da Trindade, é maravilhosa. Nós não fazemos parte de uma religiosidade, de uma aparência, mas fazemos parte da igreja de Cristo. E observe bem aí, Jesus alerta. Vocês os estão transformando pior ainda do que eles estavam. E observe que a religiosidade, ela cria bloqueios na intimidade. Né? Deus não está preocupado com as formalidades. As pessoas estão tão preocupadas com a forma, com o ritual. Deus não está interessado em ritualismo. Ele se amarra mesmo na sinceridade e na entrega. Tem que haver sinceridade, entrega, transparência. Vida de aparência não agrada a Deus. É abominável diante de Deus. E é claro que quem falou isso aqui, o texto, foi o Dani Moraes. E realmente o único que pode, na verdade, nos conduzir para o céu. Ele nos diz que ele é o caminho, verdade e a vida, é Jesus Cristo. Fazer parte de uma religiosidade, fazer parte de um grupo religioso, isso não nos leva para a eternidade. Nós vamos estar um dia com Jesus no céu, será um só rebanho, um só pastor. Não vai ter céu de várias denominações, não existe isso. É um só rebanho, um só pastor. Porque é para lá que nós vamos, e o que interessa a ele é essa transparência. O que interessa é ter Jesus no coração. E é claro, você participa das religiões, da religião que você se identifica, tal, maravilha. Mas não é ela que vai te levar para o céu, é Jesus Cristo. E é claro que uma vida de aparência. Tomar cuidado que os fariseus se tornaram pedra de tropeço. Os fariseus, na verdade, escondiam algo, um pecado, ganância. E aquele comportamento deles, eles tentavam mostrar que eram evangelistas, evangelizavam, mas era algo que poderia conduzir os seus seguidores ao inferno. Mas vejam bem, em quarto lugar, a pessoa que tem uma vida realmente de aparência, em quarto lugar, ela vê o supérfluo em vez do essencial. Ela está preocupada com o que não é importante. E observemos quando Jesus fala a eles, em Mateus 23,16, ai de vós, guias e cegos que dizeis, quem jurar pelo santuário, olha a colocação deles, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, olha a sagacidade na colocação, fica obrigado pelo que jurou. Isso é Mateus 23,16. E ainda ele coloca, no Mateus 23,17, Jesus falando aos fariseus e falando a nós no século XXI. Insensatos e cegos. Somos pessoas cegas. E sem realmente noção. Pois qual é maior, o ouro ou o santuário? Que santifica, ou o santuário que santifica o ouro? Observemos aí, ainda no versículo 18. E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Eles foram criando coisas que não é bíblico.
Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Eles mantinham uma aparência religiosa e criavam certas colocações aí, e levando as pessoas a não olhar para o real sentido da fé verdadeira em Deus, adoração a Deus, mas para as coisas supérfluas. E ainda no versículo 19, ainda ele chama cegos. E há muitas pessoas cegas, porque elas estão presas a isso. Pois qual é maior, a oferta ou o altar, que santifica a oferta? Observamos aí, ainda no 20, portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo o que sobre ele está. E é claro que no 21 ele coloca, quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E o 22, e quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que no trono está sentado. Então veja bem, levando o povo a algo que não era o verdadeiro sentido da adoração a Deus. Eles estavam criando, porque eles mantinham uma vida de aparência religiosa, e isso dava os direitos deles, e eles acabavam perdendo o propósito de uma pessoa que servia a Deus, que adorava a Deus. E é claro que no 23 ainda ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Jesus vai descrevendo, desmascarando uma vida de aparência que eles viviam. E o 24, guias e cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Olha a colocação de Jesus Cristo a eles, os alertando. E é claro, o juramento era uma coisa que era feita. O judeu tinha esse procedimento. Há casos na Bíblia que é importante o juramento, né? Mas isso era uma coisa da vida deles, dos judeus. E eles criaram que deveria não jurar pelo altar, mas pelo ouro do altar. Criaram que deveriam jurar pela oferta e não pelo altar. Na verdade, era um momento de santificação da vida do povo de Israel, quando levava as ofertas a Deus. Agora, você me pergunta, por que eles fizeram essa distorção? Por que eles criaram essa doutrina, essa heresia ao povo de Israel? Porque eles estavam interessados no ouro. Quando você levava ao altar o ouro, ficava com os fariseus ali no templo. Ficava com eles. Eles estavam interessados também na oferta. Essa era o interesse deles. Então, fazendo aquela religiosidade, criando aquelas doutrinas que não são bíblicas, que não estão presentes no Velho Testamento, para que eles pudessem se beneficiar. As pessoas que vivem de aparência, elas fazem de tudo para se dar bem. E é claro que criaram esse ensino falso. Porque a santificação, quando você colocava diante de Deus, era oferta pelo seu pecado. Era pedir perdão a Deus. Era de arrependimento. Eles não estavam nem preocupados se as pessoas estavam ofertando a Deus os pecados das pessoas, mas estavam preocupados em receber, ter aquilo para si. Porque eram gananciosos. Porque viviam uma vida de aparência religiosa e queriam se beneficiar daquele processo. E não estavam preocupados com a santificação das pessoas que apresentavam a oferta. E Jesus, então, alerta, né? Cegos e focados em interesses econômicos, não na relação do povo para com Deus. É triste, quando lemos o texto, vemos o comportamento desses homens, que viviam de aparência e induziam o povo a ter uma vida de aparência. E o que nos chama a atenção aí, Jesus alerta, eles tinham as suas hortas, e eles, milimetricamente, eles davam o dízimo, lá da sua horta, da hortelã, eles davam 10% da hortelã, 10% do endro, do cominho, que eram especiarias. Eles faziam questão de dar 10% daquilo, né? Agora veja bem, o mais importante, eles não se atentavam. Deus não estava interessado no dízimo deles. É claro, Jesus ensina aí no Novo Testamento que o dízimo deve ser feito, mas realmente, não é, juntamente com algo importante que ele colocou aos fariseus. Vocês estão mantendo a aparência que são dizimistas, que seguem direitinho a lei, né, e tal, mas você esquece do mais importante, o fundamental, que é justiça. O nosso Deus é um Deus de amor.
mas é um Deus de justiça. Não se esqueçam, toda injustiça praticada, Deus vai cobrar daqueles. Eu oro muito pelos juízes, em nível de Brasil e nível de mundo, porque eles têm uma responsabilidade muito grande. E tudo o que eles fizerem, que não for de acordo com a vontade de Deus, será cobrado da vida deles e da sua descendência. Mais triste ainda, né? Vão sofrer consequências por esse procedimento. E porque Deus abomina a injustiça. Misericórdia. Eles agiam de acordo com seus interesses, com a sua vontade, para manter a aparência. Misericórdia. Um coração compassivo do outro. Não estavam nem aí com as pessoas, eles queriam seus benefícios. A gente vive numa sociedade assim, do mesmo modo, em que as pessoas não estão interessadas no bem do outro, estão interessadas nelas, no que elas possam levar vantagem. E é o que se acredita que o brasileiro tem essa temática, né? Levar vantagem em tudo, que é uma cultura brasileira. Isso não agrada a Deus, é totalmente contrário. E é claro, compaixão, atento à necessidade, eles não estavam nem olhando para aquelas pessoas que vinham ali entregar diante de Deus pelos seus pecados, pedir perdão, as suas ofertas, não estavam interessados nisso. Era o interesse econômico, prioridade, mas eles mantinham a aparência de religiosos. As pessoas acreditavam naquela fake news de comportamento e fidelidade. Que Deus, o que interessa realmente não é o supérfluo. O mais importante é, para Deus, justiça, misericórdia e fidelidade. É a relação nossa para com Deus. Por quê? A infraestrutura dos trabalhos, dos serviços religiosos, são importantes, mas elas não são fim em si mesmas, né? O mais importante é adorar Jesus Cristo e o Salvador. Há pessoas hoje nas comunidades religiosas preocupadas com tantas coisas mínimas lá, tantas coisas mínimas dentro das comunidades, coisas que não são essenciais, fundamentais. A gente vive hoje numa sociedade farisaica, as pessoas estão preocupadas com coisas que não são importantes. E esquece as mais importantes. Jesus faz ainda uma comparação até engraçada. Ele fala, vocês comam mosquito. A gente tem hoje, a gente vai nas casas e as pessoas colocam suco nas jarras para nós e toda dona de casa coloca uma cobertura, cobrem, para que a mosca não se faça presente no suco. Os judeus faziam a mesma coisa. Eles se preocupavam demais, porque para eles mosca é impureza. Eles jamais comeriam uma mosca, jamais, é uma coisa abominável. Agora vejam bem, mas eles engolem o camelo. Vocês com o mosquito engolem o camelo. Vocês estão aí envolvidos pregando uma coisa totalmente abominável por interesses econômicos, né? Os juramentos tal, pelo essencial era o templo, era o altar, e eles estavam preocupados apenas com a oferta e com o ouro, porque se beneficiariam. Então vocês esquecem o principal, não é? E engole o camelo, esquece o principal que deveria ser realmente, que é aí colocado por Jesus a eles, né? Misericórdia, né? Justiça, misericórdia e fidelidade ao Senhor. É claro que observemos uma vida de aparências perigosíssima. Eles, na verdade, eram pedras de tropeço por causa disso. Eles também escondiam algo, o seu pecado. Eles conduziam as pessoas para o inferno por causa do procedimento. E estavam mais atentos ao que era supérfluo e não ao essencial. E é claro, eles tinham cuidado com a aparência física e não com o seu interior. As pessoas vivem dessa forma. E aí a gente lê no texto, Mateus 23, 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Está preocupado com o exterior, não é? E não com o interior. E ainda no versículo 26, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Porque, na verdade, a boca fala do que o coração está cheio. É o próprio Jesus Cristo que nos alerta. E o versículo 27, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Mas mais uma comparação em relação a eles, aí
com aparência. E o 28, Mateus 23. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. É trágico isso. Aparência de pessoas justas, mas por dentro só há hipocrisia. Eles, claro, eles estavam atentos aí com a parte física, a aparência física aí da coisa em si. Atentos para a lei cerimonial. A lei moral foi escrita pelo dedo de Deus. Quando a gente está lá no Êxodo, você lê o Êxodo capítulo 31, você vê o dedo de Deus escrevendo a lei moral. São os 10 mandamentos. Agora, a lei cerimonial foi escrita por Moisés. E a gente lê em Deuteronômio 31, 9. Eles estavam atentos a essa lei secundária. Passou Moisés a falar essas palavras a todo Israel. Foi quando Moisés escreveu a lei cerimonial ao povo, orientado por Deus. E, tragicamente, eles estavam numa aparência religiosa e isso se tornou estilo de vida. As pessoas acabam incorporando a aparência de algo, uma vida de aparência, e vivem aquilo, acreditando naquilo, são devoradas por aquilo. E passa a ser o estilo de vida em vez de adorar a Deus. É claro que observamos tristemente. Por quê? Porque o interior da pessoa está corrupto, mesmo com aparência religiosa. Existe corrupção no seu coração. É triste, a gente descobre, às vezes, pessoas que mantinham uma aparência de religiosa, de pai maravilhoso, mãe maravilhosa, uma família sensacional, e depois descobrimos que não é nada verdadeiro, porque o coração da pessoa não é um coração que serve a Deus plenamente, vive de aparência. E eles, no caso, estavam atentos para as regras e não para as suas carências interiores. Porque, na verdade, Jesus Cristo veio para transformar o nosso coração. Deus mandou o seu único Filho ao mundo, né, para que as pessoas pudessem conhecer a verdade, serem transformadas, mudadas. Jesus veio para tirar um coração de pedra que nós tínhamos e colocar um coração que serve a Deus. Veio para transformar o nosso interior. Porque se não houver mudança interior, não adianta. O que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Jesus Cristo alertou várias vezes e eles não estavam atentos ainda. E observemos aí a figura colocada. O que adianta o mundo te ver assim? Então nós estamos aqui diante de uma maçã linda, maravilhosa. Mas quando você corta a maçã ao meio, a gente vê os olhos de Deus nela, porque por dentro está podre. A maçã está podre, ela está linda, maravilhosa, vermelha, linda por fora. Mas por dentro ela está podre. A aparência da pessoa que vive de aparência é linda, maravilhosa, mas por dentro está podre. Deus está vendo tudo isso, Deus está observando a pessoa. E aí ele coloca também, ele compara as pessoas como sepulcros caiados. Comumente se faziam isso nos cemitérios judaicos. Aqueles sepulcros brancos, todos colocados. Estava bonito, lindo, mas por fora, mas por dentro estava todo podre. E as pessoas estão assim, as pessoas que vivem de aparência. Totalmente por dentro, sem transformação, sem mudança. Dominados pelos seus medos, pelas suas corrupções. Vivendo uma vida infeliz, triste. Vivendo em função das pessoas. Porque para mim a tragicidade de uma pessoa que vive de aparência, ela vive para o outro, não vive para ela. Ela não vive para si, ela vive para outro. Ela é escrava da opinião do outro. Ela faz tudo em relação ao outro. E o mais importante para Deus, nós temos que fazer tudo em relação a Deus. Porque Deus vê o nosso coração. Não importa o que as pessoas veem, falam, digam. O importante é como Deus nos vê, que é o fundamental. E é claro que beleza exterior atrai, mas a beleza interior é o que convence. Aí diz o Teles, né, o M. Teles, o escritor. Então é o que realmente convence. E há um alerta muito importante a uma das igrejas do Apocalipse, né? Desperta, acorda. Você que está vivendo de aparência e o seu interior não está realmente entregue a Deus, transformado pelo poder dele. Desperta. Você tem a fama de igreja viva e ativa, mas está morta. Né? Está morta, né? E a gente observa as igrejas do Apocalipse, Jesus Cristo colocando os posicionamentos delas. Mas veja bem, em último lugar, uma vida de aparência. As pessoas que vivem assim são pedras de tropeço,
estão sempre escondendo algo, podem levar as pessoas ao inferno. Olha tudo que é supérfluo e não essencial, e vive apenas preocupado com a aparência física e não cuida do seu interior, que é muito mais importante diante de Deus. Mas vejam bem, a aparência atrapalha os fariseus de conhecer a Deus. Isso é triste. Triste mesmo a gente fazer essa colocação. A aparência, vida de aparência atrapalha. Eles não tiveram Jesus face a face com eles e não conheceram Jesus. Ouviram falar de Jesus, ouviram Jesus, como nós estamos vendo hoje, os fariseus, mas não conheceram Jesus. Não tiveram a transformação. E a gente vê em Mateus 23, 29, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos. Veja bem o comportamento. E dizeis, se tivesse vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Achavam que eram melhores do que seus pais, que haviam agido daquela forma. E o versículo 31 de Mateus 23, assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Jesus vai falando, alertando, e ainda o versículo 32, enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Observamos aí que os profetas vieram. No Velho Testamento, Deus os usou. O povo não andava nos caminhos de Deus, Deus usou os profetas para que eles se voltassem para Deus, para que tivessem uma vida transformada. A grande maioria foram mortos, os profetas do Velho Testamento, pelos pais dos fariseus que estavam ali diante de Jesus. E a gente tem todos eles antes do exílio: Jonas, Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, Joel, Obadias, Naum, Sofonias, Abacuque, Jeremias, Lamentações, antes de eles serem levados ao exílio, porque eles não obedeceram à voz de Deus, não ouviram os profetas, mataram os profetas. E no exílio, Daniel e Ezequiel, e foram todos perseguidos. E pós o exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias, Deus mandou esses profetas. Aí nós colocamos 17 profetas, e há mais, que vieram alertá-los, mas eles mataram todos, destruíram, não acreditaram, né, deixaram de se apropriar das verdades de Deus. E é claro que a cultura judaica valorizava demais a sepultura dos antepassados. E ainda diziam, né, que se eles estivessem lá, os fariseus da época de Jesus, eles não matariam os profetas. Agora, é interessante isso, né? A aparência. Nós não mataríamos os profetas. E já estavam planejando a morte de Jesus. Juntamente com os escribas, com os herodianos, com os outros grupos, eles estavam já planejando a morte de Jesus. E aí diante de não, jamais faremos isso, de maneira nenhuma. Mas planejavam matar Jesus, idênticos aos seus antepassados, porque não experimentaram, não conheceram a Deus, não conheceram o amor de Deus, não conheceram o que pregavam. Era apenas uma teoria na vida deles, mas não algo prático. E por quê? Porque eram cumpridores da tradição. Nós temos que tomar muito cuidado no tempo presente, a gente vive numa sociedade, somente do campo religioso. As pessoas são tradicionalistas, estão presas a tradições. Tradições que realmente seguem a palavra de Deus, seguem a Bíblia, maravilha. Deve ser mantidas, mas tradições que não têm nada a ver com a palavra de Deus, só porque os antepassados, meu avô era assim, minha bisavó era assim, meu tataravô, e eu vou morrer assim. Alerta, cuidado. Foi assim que aconteceu com os fariseus. Mas não queriam ouvir a palavra de Deus. Hoje nós estamos alertando as pessoas acerca da palavra de Deus, mostrando o poder de Deus, mostrando a salvação em Jesus Cristo. E as pessoas viram a cara para nós. Essa semana tive a experiência de uma pessoa virar a cara para mim, quando eu estava ali e nem introduzi ainda a pregação, ela já virou a cara para mim, que ela não queria ouvir, não quer receber a mensagem. E é triste, foi o que aconteceu com os fariseus. Não quiseram, não se apropriaram, quiseram manter aquela vida de aparência religiosa ali diante de Jesus. E é claro, quando a gente lê 1 Samuel 16, 7, me chama muita atenção. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Isso é muito importante. E é claro, concluindo, a vida de aparência condenou os fariseus. Veja bem, hoje a mesma coisa. Você que vive uma vida de aparência em todas as áreas da sua vida, e mesmo na parte espiritual, que é a mais importante para nós, hoje aqui colocada, que era a mais importante, Jesus colocou, alertou
os fariseus, tiveram o privilégio, e nós estamos alertando a mesma coisa hoje, a nós, 2021, 2025, século 21. E o que aconteceu? Veja bem, Mateus 23, 33. Serpentes, raça de víbora. Olha como Jesus tratava. Como escapareis da condenação do inferno? Ele alertou, vocês vão para o inferno. Jesus alertando, por causa dessa vida de aparências que vocês vivem. Versículo 34. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Ele continua mandando, e nós estamos aqui no tempo presente do mesmo modo, alertando a sociedade do século 21. A uns matareis e crucificareis. Ele fala diante deles, olha, vocês vão matar, e ele sabia que eles iriam crucificá-lo. Jesus sabia, quando estava ali diante deles. E outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Sabia. Depois vieram os cristãos que formaram a igreja, após a ida de Jesus para a sua ressurreição, eles perseguiram. Versículo 35. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Lembre-se bem, todo o sangue justo derramado vai ser cobrado de Deus. Desde o sangue do justo Abel, e aí Jesus fala, desde Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Lembre-se bem. E ele alerta, 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas vão de vir sobre a presente geração. Vocês vão passar por isso. Ele profetizou, Jesus profetizou a eles ali, face a face com os fariseus. E não passaram nem 30 anos. Nem 30 anos, olha bem. Jesus morreu, ressuscitou, e eles ficaram nem 30 anos. Houve a queda de Jerusalém. Houve a revolta judaica lá no ano 70 depois de Cristo. Os romanos vieram invadir Jerusalém e eles sofreram as consequências, não é? E se cumpriu a profecia de Jesus aos fariseus. O mesmo acontece para nós. Nós estamos diante das portas da vinda de Jesus Cristo. O Jesus que esteve ali com eles, né, encarnado, virá em glória, em poder e majestade. E lendo a palavra de Deus, nós temos percebido diariamente as mudanças em toda, as mudanças na humanidade, as mudanças na natureza. Estão alertando o homem que está chegando a hora de se encontrar com Jesus. E eu vou me encontrar com Ele, mas eu não posso me encontrar com Ele numa vida de aparência. Eu tenho que me encontrar com Ele numa vida transparente, uma vida segura, de que Ele é o meu Senhor, é meu Salvador. Ele mudou a minha vida e o sangue de Jesus me purificou. E o meu nome está escrito no livro da vida, graças a Jesus Cristo. E hoje eu posso com certeza ter a vida eterna, porque a partir do instante que conheci Jesus, a vida de transparência não existe mais. Eu vivo uma vida real, verdadeira, porque o mais importante para mim não são os homens viverem, mas é o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, viver como eu sou, fiel a Ele em todos os momentos, em todos os instantes, até a sua volta, que é breve. E sejamos em alerta e acorda, porque olha, a palavra foi dura, mas tem que ser dura para que as pessoas acordem, né, e tenham a transformação que Jesus Cristo pode operar na vida delas, em que os fariseus não aproveitaram. Que Deus os abençoe. Amém. Nós vamos agora, nesse instante, então, orar. E depois nós vamos cantar. Senhor, como é bom nós termos a oportunidade de pregar o Teu Evangelho, pregar o Teu amor, pregar a transformação que o Senhor faz em nossas vidas. O Senhor nos tira de uma vida de aparência, uma vida em que servimos as pessoas, para uma vida transparente, servindo ao Senhor, e nos prepara para a vida eterna. Gratos, ó Pai, porque Jesus nos salvou. O Senhor Jesus nos salvou, e graças a Ele, nós temos a vida eterna e temos o nome escrito no livro da vida. Gratos, ó Pai, por essa oportunidade que os nossos missionários têm, tanto no Brasil e no mundo, em levar essa mensagem de transformação, tirar a vida das pessoas, tirar das pessoas essa vida de aparências que as escraviza, as destrói, e ter uma vida transformadora, uma vida de paz e harmonia, uma vida transparente diante do Senhor. Oramos, ó Pai, pelas mulheres que oram, intercedem pelo trabalho da Escola Dominical Online, intercedem pela carência do Teu povo. São 92, Senhor. As abençoe e as use, como tem feito até então.
E agradecemos muito pela mulher que ora, Sandra, lá de Maringá, no Paraná, que comemora mais um ano de vida. Use essa vida, abençoe nesse novo ano que inicia. Tem misericórdia, Pai. Ouve a nossa oração, agradecemos porque tem atendido os nossos pedidos. Continua operando na vida do Mateus, filho do Ari da sua esposa, não é? E também, ó Pai, a vida do Mateus, filho do coração da Patrícia. Cuida dele, Senhor. Restaura a saúde. Suzana, a esposa do Ari, ó Pai. Cuida do filho dela e cuida também do filho do coração da Marisa, Senhor, da Patrícia, transformando a sua vida. Guarda, ó Pai, a Sara, que vai ficar 3 meses no Canadá. Cuida daquela vida, que ela possa ir em paz, fazer o seu curso e voltar na tua paz. Agradecemos ao Pai pela nossa vizinha Sueli, foi a São Paulo para mais uma consulta, está melhor, está melhorando, vai começar a radioterapia. Cuida dela, Senhor, acompanha a sua vida. Guarda, Senhor, o Rodolfo, que vai ter uma oportunidade de conversar com o pastor Ananias. Opera, Senhor, nessa conversa, para que Rodolfo tenha uma transformação poderosa na sua vida, que ele possa sentir o poder de Deus pleno. Esteja, ó Pai, com o senhor Djalma, com o seu João, pai da Dulcineia, o senhor Djalma, pai da Danusa. Cuida do seu tratamento, cuida da sua vida. Guarda a Inês Straub, o Reginaldo Muzin, cuida deles, Senhor. Opera transformação, abençoa toda a medicação. Guarda também o Alexandre, o Sidney Martins, o Sidney de Tietê, a Tânia, em combate ao câncer, Senhor. Opera em todo o tratamento, os liberte, Senhor, dessa enfermidade, ó Pai. Guarda a Tânia lá na Itália, assista com a tua graça, com o teu poder. Acompanhe o seu Grigolon, Senhor, com essa medicina paliativa. Seja cuidando dele, abençoando sua esposa, seus filhos, dando o suporte que ele precisa. Guarda o Marcelo Bragantin, que tem mais uma internação para continuar o tratamento. Cuida dele, fortaleça, dá suporte à sua esposa Lucilena para auxiliá-lo nesse momento. Seja o Pai com o Hélio Gardenal, cuidando da sua saúde, cuidando da família, da Carmo, dos filhos, todos aqueles que o auxiliam, Senhor. Guarda, Senhor, a Sandra Citrone, abençoe o tratamento, Senhor. Cuida dela e dos seus 2 filhos, e especialmente seu marido, João Carlos, que hoje comemora mais um ano de vida. Dá a ele bastante vigor, força, e que ele possa estar tendo todo o amparo teu para auxiliar a sua esposa, Senhor. Guarda, Senhor, as famílias enlutadas, Senhor, e especialmente seja com os líderes dessa família, o Francisco, Senhor, os filhos do seu Janguito, a Marinha, a Elaina, Senhor, e a Lúcia Leite, ó Pai, ali em Porto Feliz. Dá a eles todo o suporte para enfrentar a ausência dos seus entes queridos, Senhor. Que o Senhor seja o conforto que eles precisam. Guarda o nosso país, o Brasil, crises políticas, econômicas. Cuida dessa nação, Senhor, e seja operando nas lideranças em nível federal, estadual e municipal. Guarda também, ó Pai, as escolas do Brasil. Tantos problemas sérios a acontecer. Cuida delas, Senhor, e dá orientação aos nossos governantes para cuidar dela, auxiliar na cura da escola brasileira nesse momento que ela passa, Senhor. Guarda as vítimas, Senhor, ali dos terremotos em Mianmar e Tailândia, Senhor. Assista aquelas famílias, cuida deles, os ampara, os auxilia nesse momento de dor. E guarda o casal missionário, Senhor, o pastor Ademar e a pastora Jussara, Senhor, que estão em missão para o Sul. Seja operando através do trabalho deles, os guarde, os proteja. E oramos, Senhor, pela Estela Mares, que está em morte cerebral. Cuida dela, Senhor, acompanha. Ela gostava tanto dos estudos bíblicos, ela os assistia. Seja com ela nesse momento, Senhor, e com toda a sua família. Guarda-nos agora, derrama a tua paz e nos dirija. E seja, ó Pai, com aquelas pessoas que não estão inscritas aqui para pedidos de oração, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe a necessidade, opera transformações, opera curas, opera milagres na vida dessas pessoas e as abençoe. E nos guarde e nos dirija, e agradecemos muito pelo estudo de hoje. E oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Vamos cantar. Vamos trabalhar, somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho
dos céus, em o seu bom conselho, no vigor, renovar e legentes fazendo o que tem a ordenar. No amor, sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus, salvação e o teu sangue nos dá. O amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, e a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus, salvação inefável nos dá. O amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor.